E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende mais como analisar e entender o movimento de forma correta, compreender as movimentações e assim dar ênfase aos seus trades, fazendo os movimentos de compra ou de venda nas regiões. Aqui, por exemplo, ó, existe a possibilidade de uma compra. Vou ver se eu entro bem no fechamento da região ali. Fiz a minha entradinha. Ali, o candle, ele pode se assemelhar a um pin bar. Então ele tem uma região aqui, ó, de início e final. Se ele vier até a região final, eu entro com duas taxas, porque se ele configurar um pin bar, eu posso ainda sair positivo na região. E é o que ele está se configurando. Todas as vezes o gráfico acaba fazendo esse movimento de pin bar quando nós estamos em um movimento clássico, né? Ele está fazendo aqui um ombro, cabeça, ombro, o chamado oco, tá? Agora, ele poderia fazer a sua pequena correção aqui, poderia vir buscar a correção máxima aqui. Como eu falo e sempre repito, eu entro no fechamento do corpo, entrei, ele veio buscar a máxima da região, com mais duas taxas, tá lá, tá bom? Entrada aqui, ó. Por que que eu fiz a minha entrada ali naquela região? Porque eu vejo o movimento do chamado ombro, cabeça, ombro. Então ele tem essa neckline aqui para ser rompida, e enquanto ele não romper essa neckline, eu posso pensar em um movimento de compra. É uma região que às vezes é um movimento clássico que ele faz, mas ele também não é obrigado, a chegar aqui, a romper e buscar liquidez lá no passado. Ele pode muito bem voltar ao movimento e continuar sua movimentação. É isso que as pessoas não entendem muito, porque aqui, ó, ele vai fazer um ABC de movimento. Aqui ele faz o A do movimento, ele faz o B do movimento e ele faz o C do movimento. Mas ele pode tanto ir buscar aqui, ó, região de liquidez, como ele pode buscar região de liquidez mais acima. Então, não é um praxe, não é uma obrigação ele fazer o movimento que a gente espera. O que a gente sabe é que dentro deste movimento agora, ele está próximo à neckline, né, que é a chamada linha do pescoço. Então, entendendo justamente essa movimentação, a gente tem a possibilidade de fazer a entrada. Tanto é, ó, que o preço está fazendo o que? Ele está subindo. Então fez um pin bar, fez movimentação, buscou máxima e continuou o movimento. Então já tinha mais ou menos essa convicção, entrei no fechamento do corpo, se configurou um pin bar, fui buscar a máxima da região, tá lá, gain bonito, não com as três taxas, mas com duas, tá ótimo, né? Tá ótimo. E você que é novo aqui no canal, que está chegando, está se inscrevendo, está ativando o sino de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Inclusive eu deixo um e-book, ó, inteiramente grátis para você fazer download. Este e-book ele tem 36 páginas de estudos, onde eu falo dos 16 padrões de candle que todo trader deve saber. Como é que você faz para fazer download? É só vir nas minhas redes sociais oficiais aqui do canal, que estão na descrição dos vídeos, ou aqui nos links do canal do YouTube. Aqui você vai encontrar o link de acesso ao treinamento, que fica aberto 24 horas, a qualquer momento do dia você pode acessar. Acessou, fez a aquisição, recebe o e-mail, já faz a sua senha para começar a estudar e ter suporte diretamente comigo. Você vai ter aqui o meu WhatsApp para tirar uma dúvida, você tem o meu Instagram para seguir e tirar dúvida, e tem o canal do Telegram para você entrar também, ver resultados de alunos e baixar o e-book. Então, ao acessar o Telegram, você vai ver aqui uma mensagem fixada, clica sobre ela, você vai ver dois links, e um desses links você pode fazer o download e baixar aí o seu e-book. Aqui dentro você vê resultados dos alunos, ó, como o Silvio, tranquilo, né, Silvio? Fazendo, ó, um 10 a 1, bem tranquilão,
só batendo meta. Aqui você vê o Israel também, ó, Israel aluno novo, começou agora, colocou o dinheiro na corretora e já está começando a fazer, ó, buscando 4% ao dia, tá lá, fiz uma entrada. Perfeito, né, Israel? Agora é seguir o plano cada dia, devagar, com consciência, sabendo o que está fazendo. Isso aqui é uma entrada que um aluno mandou ontem, o John. Ele só mandou a entrada, então eu postei aqui, depois você pode ver o vídeo, ele explicando sobre a mentoria, como mudou. Aqui ele já está entrando com uma mão alta, né? Praticamente aí precisa de uma entrada no dia para bater meta, é o que nós precisamos. Aqui o Guilherme, ó, batendo meta, fazendo saque, 1000zinho aqui garantido, né, Guilherme? Deus abençoe aí você, segue o plano aí. Rosivaldo, ó, fazendo operação em M1, ele tinha feito aqui, ó, tinha parado, depois apareceu mais oportunidade, foi lá, bateu meta. Olha que sequência linda, que gráfico lindo. Assim como o Wagner também, ó, batendo meta. Aula que eu subo para o canal do YouTube. Aqui o Wagner também batendo meta. Aqui entradas dos alunos. Esse aqui é o nosso aluno misterioso, né? Eu sempre falo o nome dele. Com 3 taxas lindas, né? Meta altíssima batida aqui com esse nosso aluno, que não gosta de ser identificado. Aqui o vídeo do Wagner, o Wagner com mais tempo para operar, mandando seus resultados. Aqui o Marcelo batendo meta, aula que eu subo para o canal do YouTube. Então entra aí, acompanha os alunos, acompanha as aulas do canal. Tem alguma dúvida? Pode entrar em contato comigo também, ó, pelo direct aqui do meu Instagram, tá? O meu Instagram aqui, ó, Cadu Rinaldi. Aqui você tem um link de acesso ao treinamento, você tem também aqui ainda dizendo que você tem 60% de desconto. Aproveite essa super promoção, aproveite o super desconto. Aqui você pode ver o EAD com os alunos, ó, todos os resultados dos alunos que eu salvo aqui, e inclusive posto todo dia dos meus stories aqui. Tá bom, pessoal? Recado dado, qualquer dúvida os links estão aí, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Bom, vamos lá? EuroGBP, você viu essa figura gráfica aqui acontecendo, mostrei para você em tempo real ela acontecendo, o porquê da entrada, e agora ela segue o seu destino de movimentação natural. Vamos para um outro ativo aqui, vamos ver um outro ativo, EuroGBP, EuroJPY. EuroJPY, ó, movimento bem interessante. Aqui existe uma possibilidade de uma pequena correção, então o Cadu vai lá e faz, tá? Demorei quantos segundos para fazer essa análise aqui? Demorei acho que 2 segundos, né? Tem muitas pessoas que falam assim: ah, professor, eu queria ser como você, queria analisar rápido, queria olhar no gráfico, ver o movimento, já fazer a minha entrada. Primeira coisa que você tem que levar em consideração, que ninguém é igual a ninguém. Ah, Cadu, mas eu queria ter a mesma técnica que você tem, ter a mesma habilidade que você tem. Você pode ter a mesma técnica e ainda me superar tranquilamente. Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. Só que para isso, o Cadu não ficou olhando para o teto, olhando para a parede e vendo vídeo na internet, achando que eu ia aprender só de olhar. Tá lá, ó. Não. O Cadu é do tempo que tinha que pegar um livro, que tinha que fazer leitura, que eu tinha que desenhar no papel, que eu tinha que ir para o gráfico, ficar olhando o gráfico. Eu dizia que eu ficava namorando o gráfico. Eu abria a tela, ficava ali 1 hora, 1h30 vendo o gráfico funcionar, vendo o porquê que o preço fazia aquelas movimentações, qual era a causa do preço se movimentar. Fui identificando como é que funciona um suporte e resistência, fui identificando como é que funciona uma tendência, como é que essas regiões trabalham, como eu posso aplicar um fluxo de movimento tanto em tendência como na vela, na região de entrada ali no padrão de candle. Então foi um crescimento pessoal em cada setor técnico, que eu preciso ter conhecimento técnico para isso. Aí, por exemplo, Cadu abre essa tela aqui, EuroJPY, veja a oportunidade, faça a entrada. Aí, Cadu em 10, 15 minutos bateu a meta, eu também quero assim. Você pode ser assim, você pode ser 1000 vezes melhor que eu. Não tem problema nenhum quanto a isso. Pelo contrário, essa é a ideia. Por isso que eu tenho um treinamento para te ensinar a ser melhor que eu. Porém, contudo, todavia, se você não sentar o bumbum na cadeira,
não se esforçar, não se dedicar e fazer com que aquele conteúdo, tanto na teoria como na prática, seja prático na sua vida, você vai sempre ficar patinando no lugar. Tanto é que ao abrir o gráfico, o Cadu aqui, ó, ao abrir o gráfico, rapidamente já vi o movimento do gráfico, já entendi região de resistência, já entendi movimentação, já entendi o fluxo da região, já vi o que o gráfico está fazendo em 1, 2 segundos. Por quê? Porque, pessoal, a causa do movimento, ou essa ação do preço que eu sempre falo para você, ela está escancarada no gráfico. O gráfico é feito de padrões. O mesmo Cadu que está aqui olhando para o gráfico, esperando o gráfico fazer um movimento, é o mesmo, opa, não era isso que eu queria, é o mesmo, aqui é uma perna, tá? É o mesmo que está lá, por exemplo, tem um cara que está lá no outro lado do país, olhando o gráfico, esperando o movimento. É a mesma coisa, porque a análise gráfica é universal. Então, eu aqui e o outro lá do outro lado do mundo estamos esperando o mesmo movimento. Nós estamos esperando ver o mesmo movimento. Nós esperamos ver o padrão acontecer. Agora o que acontece? Tem aqueles que são pacientes. Nossa, não escrevi nada certo, né? Tem aqueles que são pacientes e, oh Jesus amado, são aqueles que têm paciência e tem aqueles que são impacientes. Então o que o mercado faz? O mercado tira o dinheiro da mão dos impacientes e entrega na mão de quem é paciente. Paciente do quê? De entender toda a causa do movimento e entender o porquê que o preço está trabalhando daquela forma. Ter a paciência exata, que essa paciência para mim se resume em disciplina, de ter a disciplina ideal, o momento ideal para fazer a sua entrada. Não adianta ter pressa, não adianta querer adivinhar um movimento, não adianta você antecipar um movimento. O movimento do gráfico ele tem que ser executado, a sua ordem de entrada deve ser executada na negociação no momento correto, com paciência, sem acelerar a posição de entrada de negociação, mas sim no momento correto. Por isso que isso precisa de um encaixe, precisa de um contexto gráfico, precisa ter setores trabalhando em harmonia para que tenha entrada. E é isso que 99% das pessoas não sabem. Eu tenho alunos que quando chegam, né, às vezes o aluno é novo, entra no canal, ele fala assim, poxa professor, eu vi o gráfico chegando num suporte, só que ele não terminou o treinamento, não fez revisão, eu vejo chegar no suporte, o gráfico chega no suporte, eu compro porque é um suporte e ele continua o movimento. Mas por que não deu certo? Aí eu falo, ô abençoado, porque você ficou olhando só o preço aqui, só o preço. O que o gráfico te dá como causa para que aquele movimento seja um rompimento? Ah, eu não vi isso, eu não entendi, eu fiquei olhando a vela. Então o pessoal se preocupa só na vela aqui, ó. Preocupa só no preço. E o mundo das binárias é assim, muita gente foi ensinada assim. E aí a pessoa se torna impaciente, porque ela só fica olhando para o preço, esquece da causa e não entende bulhufas nenhuma, como diria o filósofo, não entende bulhufas nenhuma do porquê dos movimentos. Então, tenha paciência ao estudar, tenha calma ao estudar, tenha disciplina ao executar a ordem, tenha discernimento técnico na frente do gráfico. O que é discernimento técnico? É você discernir quais são os melhores pontos, quais são as melhores regiões, traçar a sua estratégia de marcações, entender o preço chegando pela motivação da causa do movimento e ir lá e executar a ordem. Gente, não tem segredo. Depois que você aprende, não tem segredo. O que você precisa é ter o quê? Disciplina, ter paciência, ter calma, saber o momento exato de negociar, saber o momento exato de fazer a sua ordem. Como aqui em EuroGBP, eu fiz aquela ordem e entrei com 3 taxas. Pena que não computou uma.
ainda falei para vocês, é um pin bar. Lembra que eu falei que o preço poderia romper neckline e vir buscar aqui, buscar liquidez, ou subir e buscar liquidez lá em cima. Olha o que ela fez. Rompeu e está vindo buscar liquidez aqui embaixo. Ou seja, o que eu conversei com você sobre o gráfico, ele está fazendo. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender esses movimentos, eu tenho que aprender esses padrões, eu tenho que aprender como que o gráfico funciona, eu tenho que saber analisar o gráfico, eu tenho que saber operar o gráfico e ter a disciplina para fazer a minha entrada no momento certo. É isso que eu preciso. Eu tenho que ter a paciência para fazer a entrada na região correta do gráfico, utilizando um padrão correto do gráfico, utilizando todo um contexto do gráfico. Se você aprender a operar o gráfico dentro do contexto, na região correta, você vai ver como a sua assertividade vai ser totalmente diferente. Assim como eu fiz aqui em Euro GBP, tá bom? E em Euro JPY. Vamos ver um outro ativo? Vamos ver um outro ativo aqui, ó. Euro GBP trabalhamos, Euro JPY trabalhamos, Euro USD. Vamos ver o Euro USD, como que ele está trabalhando. Ó, uma região aqui que pode, não significa que vai, mas pode segurar o preço. Apesar que aqui é a melhor região, aqui seria a melhor região, aqui também é um ponto que ele pode trabalhar segurando o preço. Ó, já segurou o preço, já trabalhou segurando o preço. Só que ele pode fazer o movimento inverso ali naquela região. Vou fazer uma entradinha ali, tá? O preço está um pouco exprimido naquela região, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer. Estamos aqui altamente lucrativo. Ó, o preço está buscando justamente a máxima daquele movimento ali, ó. Ele pode vir buscar aqui em cima, como ele já está fazendo, ó. Ele está buscando aquela região ali de cima. É uma região que o preço pode vir buscar. Vou entrar com mais 2 taxas aqui. Não autorizou eu entrar com 2 taxas, sem problema alguma. Vamos esperar o gráfico fazer o movimento. Se ele não voltar ali com força e ele não fizer o movimento de correção ali, eu posso trabalhar com ele aqui em cima também, ó, nessa região de correção. Aí eu pego ele aqui na máxima do movimento. Ó, vamos voltar lá, o Euro USD. Tudo por causa de um encaixe de região. Ó. Aqui eu posso fazer uma entradinha agora, ó, porque ele rompeu aquela região, tá vendo? Ó? A região que eu falei para vocês aqui, rompeu a região, está buscando região mais acima. Tranquilo, Cadu entendeu o movimento, o gráfico foi fazer a região. Ele poderia segurar nessa região aqui, o que ele fez? Rompeu e foi buscar mais acima. É normal, pessoal, isso acontecer. Por quê? Porque eu estou muito próximo ao preço. Conseguiu entender? Eu estou muito próximo ao preço. Olha só, depois nós vamos estudar isso para você entender a dinâmica do gráfico, a dinâmica do preço. Quando eu fiz a possibilidade de entrada nessa região aqui, ó, nessa região que foi justamente o momento que eu entrei, eu vou marcar outras regiões para você entender. Ó. Vou marcar essa região aqui de cor amarela, vou marcar essa outra região aqui, ó, de cor amarela. Tá lá, fechou. Olha só o dinamismo do preço. Quando eu chego aqui, ó, o que eu vejo? Eu vejo o gráfico trabalhando nessa região. Gráfico trabalhando nessa região. Nesta região que eu marquei, esta linha, tem uma região aqui de resistência. Aqui tem uma região de resistência. Mas olha onde está o preço. Olha onde está o preço. O preço está aqui. Entenda o seguinte, quanto maior time gráfico de suporte e resistência, quanto maior fluxo de suporte e resistência que ele suporta ou ele resiste, melhor é para você trabalhar o movimento de correção. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma venda nessa região aqui. Eu fiz uma venda nessa região de suporte, de resistência. Por quê? Porque eu estou trabalhando a tendência. O que aconteceu com aquela região? Foi rompida. Ah, Cadu, normal de ser rompida ali? Sim, é normal. Por quê, pessoal? Ó, estou muito próximo ao preço. Tá vendo? Estou muito próximo ao preço. O que aconteceu no momento que ele rompeu aqui? Ele foi buscar
a outra região. Ah, Cadu, então quer dizer que quando eu tenho regiões, por exemplo, eu tenho essa região aqui de resistência e eu tenho essa região de resistência, é muito melhor do que eu trabalhar essa região de resistência? É óbvio. Por quê? Pensa comigo, já falei isso inúmeras vezes para vocês. Ó, eu tenho esses 3 pontos aqui. Eu preciso vender o gráfico, eu preciso vender o ativo. Então vamos supor que aqui o ativo está custando, é um exemplo, tá pessoal? O ativo está custando aqui R$5. Aqui o ativo está custando R$10 e o ativo aqui está custando R$15. Você como vendedor, você prefere vender o ativo a R$5? Você prefere vender o ativo a R$10 ou você prefere vender o ativo a R$15? Você que está no chat aí, você que está acompanhando a aula, se você fosse vender, em qual região você preferia? Vou dar aí 10 segundos para você escrever. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É óbvio, né, pessoal? É óbvio que se você fosse vender, você preferiria vender no 10 ou no 15. Por quê? Porque quanto mais caro o preço, mais a chance dele ser vendido. Quanto mais caro o preço, mais chance de ser vendido. Então, todas as vezes que o preço está muito próximo à região ali de suporte e resistência, procure aguardar o movimento certo. Por exemplo, aqui é o melhor momento para vender e aqui é o melhor momento para comprar. Por quê? Porque aqui o preço está mais barato e aqui o preço está mais caro. Ah, mas o que eu tenho que ter para fazer isso? Disciplina e paciência. Espera o gráfico se movimentar, espera o gráfico chegar lá na região e você faz a sua entrada. Compreendeu? Senão você vai fazer a entrada pelo meio do caminho, como o Cadu fez ali, ó, muito próximo ao preço e vai tomar um loss. Se você é consciente e sabe fazer a gestão do seu capital, o gerenciamento, como o Cadu faz, tranquilo, né? Você entra, faz seu trade, corre o risco, mas se você não tem essa habilidade, acontece que você fica naquele 0 a 0, perde ganho e você não consegue sair do lugar. Conseguiu entender o porquê dessa paciência, dessa disciplina? Desde o momento que eu entrei aqui, ó, que eu fiz o movimento, você percebeu que tem que ter uma paciência. Aqui, por exemplo, aqui eu entrei naquele pin bar, no início dele, sabendo o que ele ia fazer, entrei com 3 taxas, não computou, deu 2, deu bom. Depois em EURUSD aqui perfeitamente, EURUSD aqui ó, no meio do caminho, ele fez movimentação. Depois EURUSD, aí eu fui lá e trabalhei ele da mesma forma como eu queria, você percebeu? Seguindo tendência em região de resistência. Porém, o ato da execução foi diferente. Entenda o seguinte, ó, execução, pessoal, deixa eu passar uma dica boa para vocês aqui, ó, execução está ligado ao preço. Análise está ligada à causa. Então, você só consegue fazer uma boa análise se você entender a causa e na hora de executar o preço, saber o que está fazendo. Às vezes você faz a análise perfeita e chega na hora de execução do preço, você acaba acelerando, adiantando ou atrasando essa execução. É tudo uma questão de ajuste. Agora, se você parte da análise errada, pode esquecer que você também vai errar a execução. Entendeu? Uma coisa é você partir da análise correta e por uma falta de paciência ou descuido, você errar a execução. Isso acontece, como aconteceu aqui com o Cadu. Agora, o que não pode acontecer é você começar com a análise errada. Porque se você começar com a análise errada, você vai executar errado. Porque é o passo a passo, como o Cadu costuma dizer, que eu ensino aqui no treinamento. Se a análise começa errado, a execução ela vai ser errada. E por que isso? Porque é uma questão de lógica, pessoal. É uma questão de lógica. Se eu faço uma análise totalmente errada do movimento, quando eu for fazer a entrada, eu vou fazer ela errada. Agora, se eu começo a análise e entendo a causa do movimento, eu posso até executar errado.
A minha análise não está errada. Eu fui impaciente e fui indisciplinado. Como esse loss que eu tomei aqui. É uma questão de impaciência, de aguardar o momento certo. Agora eu posso muito bem analisar perfeitamente o gráfico e fazer a execução do preço perfeitamente correta. Por isso existem dois grandes momentos na hora da análise. Quando você faz toda a análise da causa do movimento, entende como que o suporte de resistência está trabalhando, entende como que a tendência está trabalhando, entende o encaixe na região, entende o contexto do movimento, entendeu o contexto, encaixou a causa do movimento, você vai esperar o preço fazer o desenho para você. O preço foi lá, fez o desenho para mim do gráfico que precisa, demonstrou o que ele quer no movimento, eu vou lá e executo. Aí já é uma parte onde eu tenho que exigir da minha disciplina e mentalidade. Executo certo a análise certa que eu fiz. Eu posso executar com disciplina a análise que eu fiz. Ou eu posso errar na análise e errar na execução. Então 99% das pessoas, como eu costumo dizer para você, é assim, 99% das pessoas, elas não sabem a análise, logo elas erram 99% da execução. Depois o que acontece? As pessoas começam a ter conhecimento técnico, aí elas começam a buscar e ter conhecimento, por exemplo, de 75% da sua análise e começa a errar na execução, por exemplo, 75%, ele tem, e errar aqui na execução, por exemplo, 50%. Até que vai mudar, onde aqui não sabem nada, né? Aqui começa a aprender e começa a executar, até que muda tudo. Aí a pessoa começa a ter 90% de entendimento da análise e 75% do entendimento gráfico. Você entendeu o que é um crescimento? E assim é o caminhar de quem sabe o que está fazendo. Então, 99% não sabe, executa de forma errada. Começa a aprender, começa a entender 75% do movimento e já acertar 50%. Você fica naquele perde e ganha, só que não perde mais. Você termina sempre ali, ou 0 a 0, um pouquinho positivo, outro dia um pouquinho negativo, mas naquele ganha e perde. Você já sai do 0 a 0. Depois que você já tem uma caminhada maior, corrigindo os erros, entendendo melhor, fazendo manutenção do treinamento, daquilo que você precisa saber, a sua análise já está 90% e sua execução 75%. Olha a mudança que ocorre. Então você sai praticamente da chamada água para o vinho, onde você não sabe analisar e não sabe executar, para quase uma análise perfeita e uma execução perfeita. Pessoal, se você tem 50% de chance de acertar um trade, a partir do momento que você vira esse jogo, se você começa a ter 75%, 80% de execução correta dentro da análise que você já está craque, você muda totalmente o jogo, você começa a ir positivo todos os dias. Como agora, eu acabei de fazer um 3 a 1, eu preciso mais que isso? Não. Eu estou altamente lucrativo. Eu preciso mais entradas no dia? Não. Altamente lucrativo. Se você faz 1, 2, 3 sessões começa no dia, ou quiçá 1 ou 2, ou uma, você está altamente lucrativo. Você só precisa esperar dar tempo ao tempo, entender que é a médio e longo prazo, que se conhece, se aplica e se busca resultados de forma consistente. Aos poucos, com paciência, com disciplina, analisando o gráfico da forma correta e executando o gráfico da forma correta. Tá bom, pessoal? Será que eu consegui passar um pouco de conhecimento para vocês, um pouco de entendimento para vocês? Você que quer fazer parte do treinamento, os links estão na descrição, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. A nossa hashtag de hoje é paciência. O que muitos não têm, mas devem buscar. Paciência. Analise o gráfico com disciplina, faça a sua análise correta, espere o momento da execução perfeita, você vai ver como a consistência vai acontecer. Aprenda como analisar e como operar o gráfico com paciência nas melhores regiões de suporte e resistência. Isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar
a forma de você entender o mercado, isso vai mudar a forma de você ver e colher os seus resultados. Tudo é um crescimento. Eu costumo dizer que a análise gráfica ela é um tripé. É conhecimento, mentalidade e gestão de capital. Quando você alcançar essa maturidade de ter conhecimento, mentalidade e gestão de capital, ninguém te segura mais. É você e Deus na face da terra e os resultados acontecendo. Tá bom? Quer vir para o treinamento? Os links estão na descrição. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Você que continua aqui no YouTube, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação, de fazer o comentário com a hashtag. Você é muito bem-vindo aqui e eu espero ter ajudado você em mais um dia na sua vida, em mais um momento de crescimento, para que juntos possamos aí fazer com que sua vida venha a mudar e a mudar em abundância. Tá bom, pessoal? Te vejo amanhã então numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui!